Olá, irmãos, graça e paz. Em nome de Jesus, cheios da fé que nos faz acreditar no Deus invisível, mais real, nós nos reunimos para adorar ao único que é digno, merecedor dessa honra, glória e do nosso culto. Nos encontramos reunidos para render graças ao Criador do céu, da terra e de tudo o que existe. Ele é a nossa fortaleza inabalável. Pelos seus grandes feitos, nós o adoramos. Porque Ele é Deus, nós o adoramos. E porque somos seus servos e servas, nós, em alegria, com felicidade, entregamos a Ele o nosso culto em nome de Jesus. Nesse momento, vamos ter uma participação com uma oração de invocação pela nossa irmã Giovana. Deus Todo-Poderoso, Criador e Senhor de toda a criação, pedimos Sua presença em nosso culto. Age com poder em nossas vidas, de maneira que fiquemos quebrantados ao ponto de nos arrependermos de nossos pecados, que fiquemos fortalecidos ao ponto de não sermos derrubados ou vencidos pelas lutas e tentações, que nossa fé aumente ao ponto de não duvidarmos de Seu poder, soberania e cuidado com nossas vidas. Sopra sobre nós Teu fôlego, para que fiquemos vivificados e cheios da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, amém. Esse é o tempo do nosso culto, onde nós prestamos a nossa adoração a Deus através da música. Então, prepare-se aí na sua casa, onde você está assistindo, para junto com a gente louvar a Deus. E logo após o momento do louvor, teremos uma oração pelas crianças, pelo nosso irmão Diego. Olá, irmãos! Para esse momento de louvor, nós temos a alegria de participar aqui, ter esse momento conduzido pelo nosso irmão, amigo Bruno. Para quem ainda não conhecia ele, é esse cara que vem aqui filmar a gente, que faz toda a edição, toda a produção dos nossos vídeos que estão aí nos nossos canais. Então, muito bom poder contar com você hoje aqui, Bruno. Amém, amém. Que Deus possa te tocar e você aí em família também possa buscar esse Deus tão maravilhoso, que só nos enche, né, de poder e graça. E é um grande prazer para mim também estar aqui com vocês. Amém? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu.
diz a palavra, o qual Deus Altíssimo e o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. Pai, dos lábios dos pequenos saem perfeitos louvores a Ti. Em sua fragilidade e simplicidade encontramos a completa dependência do Senhor. De suas mentes criativas ouvimos todo tipo de curiosidade sobre o Senhor e sobre o céu. Aceita a Deus, seus louvores, protege suas vidas e revela-se a elas em Cristo. Faz com que cresçam saudáveis e profundamente conhecedoras da comunhão contigo. Que nunca se afastem do caminho estreito
e que caminhem em eterna comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em todos os nossos cultos, nós dedicamos um tempo para consagrar e oferecer a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é um momento de gratidão, um momento de entrega, onde nós demonstramos a Deus que somos totalmente dependentes dele, servos e servas fiéis que confiam a Ele com toda a sua força, com toda a sua fé. Enquanto nós adoramos a Deus com o hino, também entregue a Ele o seu dízimo, a sua oferta, através desse canal que você vai ver aí também. Deus te abençoe. Para a leitura bíblica de hoje, vamos contar com a participação do Leonardo, o Leozinho. Ele lerá o Salmo 121. E logo após a leitura, teremos também a proclamação da palavra com o nosso pastor Marcelo. Que Deus te abençoe. Para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado, para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Salmo 121. Olá, meus irmãos.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, amém? Hoje nós vamos meditar num trecho da Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. E antes de nós fazermos a leitura, vamos orar a Deus. Pai querido e bendito, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Agradecemos porque Tu tens sido nossa fortaleza em todos os tempos e momentos e instantes. E o Senhor é um Deus fiel que não descuida de nós. Intercedemos também, ó Pai, uns pelos outros, clamando em favor dos enfermos, dos aflitos, dos desempregados, daqueles que de alguma maneira padecem algum tipo de sofrimento. Que a Tua mão que sara, o Teu poder que cura, alcance essas vidas, ó Pai, restabelecendo a saúde física, emocional e espiritual. E nesse momento em que vamos ler a Tua palavra e meditar nela, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas vidas, de maneira que a nossa meditação seja proveitosa para a nossa vida, seja conforme o Teu querer e glorifique o Teu nome santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora, continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Amém. Meus irmãos, nos primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos, ele faz alguns destaques. Ele faz o destaque da necessidade da justificação, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele ensina o meio pelo qual se dá a justificação. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, eu peço que você vá na nossa playlist e encontre lá Plano da Salvação. E encontre o estudo que tem a mesma data desse nosso encontro, porque ele fala um pouco mais também sobre justificação. E nesse trecho que nós lemos, Paulo passa a falar sobre os frutos da justificação, as consequências da justificação. E Paulo já deixou bem claro que
que essa justificação ela é um ato exclusivo de Deus. Ela não significa somente perdão e absolvição do pecado, meus irmãos, mas ela traz também dentro de si a esperança da glória de Deus, a promessa da salvação final, da vida eterna na glória com o Senhor. Então, no versículo 1 nós lemos ali: agora fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é um ato de Deus. Ela não é algo, meus irmãos, que Deus faz em nós, mas é algo que Deus fez por nós. Ela não acontece dentro de nós, mas ela acontece fora de nós. Pela justificação, nós somos libertos da pena do pecado, perdoados e recebemos o favor de Deus. É pela justificação que todos os nossos pecados do presente, do passado e do futuro já foram perdoados em Cristo. E isso tudo não se dá simplesmente porque aconteceu algo dentro de nós, mas sim por algo que Cristo fez. As consequências da justificação é que ocorrem dentro de nós. A justificação é recebida pela fé, como nós lemos. Nós não somos justificados com base na lei ou no mérito, mas nós somos justificados em virtude do sacrifício de Cristo. Não é a nossa fé que retira a culpa, nem remove o castigo de sobre as nossas vidas. A fé é o instrumento de apropriação dos benefícios da redenção. Cristo é quem nos salva. A obra foi realizada por Ele. A fé nos leva a acreditar na obra de Cristo. É importante também outros destaques que Paulo faz, meus irmãos, que ele diz que agora nós temos paz com Deus, paz por meio de Cristo. Meus irmãos, essa paz que Paulo menciona, ela não é um sentimento apenas, mas é um relacionamento. É a paz da reconciliação com Deus. É por intermédio do sacrifício de Cristo que a barreira que nos separava de Deus foi destruída. Essa paz não é uma mudança nos nossos sentimentos, apenas isso, mas é uma modificação no relacionamento de Deus conosco. Não se trata apenas de serenidade, de tranquilidade da nossa mente, do nosso coração, mas um estado de paz com Deus, que flui dessa reconciliação. Temos paz com Deus, ou seja, agora temos livre acesso a Deus, podemos ter comunhão com Deus, podemos nos apresentar diante de Deus, porque há paz entre nós e Ele. E muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus com os corações aflitos. Então a paz, agora temos paz em Deus, não pode apenas significar serenidade, mas porque por vezes nós nos apresentamos diante de Deus muito aflitos. Mas por que nos apresentamos? Porque agora nós estamos em paz com Deus. Nós podemos nos apresentar diante dele serenos ou aflitos. Esse movimento de Deus, meus irmãos, Paulo diz que nos dá acesso à graça. No versículo 2 ele diz assim: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Não fomos nós quem fomos lá buscar, e não foi ninguém mais que veio nos dar, foi Cristo. Cristo, nós somos agraciados por Deus por causa de Cristo. E ele continua, ele diz: e agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Essa esperança de que esse Deus que vem contando a verdade desde o passado, conta hoje, vai realizar tudo aquilo que diz que realizaria, da maneira como diz que realizaria. Se Deus fez o que prometeu fazer, se Deus faz o que prometeu fazer,
a nossa esperança é de que Ele fará também aquilo que prometeu fazer. Então, o acesso a essa graça de Deus, meus irmãos, é um privilégio presente e contínuo. Não é apenas alguns momentos, alguns lampejos na presença de Deus, mas é uma graça que não se aparta das nossas vidas. O que significa isso? Significa a introdução de alguém à presença de Deus. É a permissão da entrada na presença de Deus por meio da obra do Filho. Jesus nos introduz na presença de Deus. E estar na presença de Deus é graça pura. E recebemos isso porque Jesus conquistou isso para nós. Significa também a aproximação de um adorador, de uma adoradora diante de Deus. Traz a ideia de uma pessoa sendo introduzida no santuário de Deus a fim de adorar. Uma adoração com um aroma saudável diante de Deus, o adorador diante de Deus, adorando em espírito e em verdade, numa adoração aceita pelo Senhor. Essa graça também significa, meus irmãos, a chegada a um porto seguro. Por meio de Cristo nós entramos na presença de Deus e ali nos encontramos em segurança. A nossa relação com Deus, possibilitada pela justificação, não é esporádica, mas ela é contínua. Ela não é frágil, ela é segura. E Paulo também fala da expectativa da glória, como nós lemos no versículo 2. Quem foi justificado não precisa temer o futuro. A palavra gloriamos significa uma firme confiança em Deus, inspirada pela certeza de que nós temos paz com Ele, essa paz proporcionada pelo nosso Senhor e Salvador. A esperança cristã não é algo incerto, meus irmãos, é algo firme, é algo verdadeiro, é algo com substância suficiente para se ter certeza que ela é certa e de que ela acontecerá. Ela não é como as nossas esperanças do dia a dia, da vida comum, que por vezes são frustradas. As nossas esperanças da glória eterna em Deus não serão frustradas de maneira alguma. Paulo chega a dizer, meus irmãos, de nos alegrarmos até mesmo nos sofrimentos, né? Ele diz, os sofrimentos produzem paciência, a paciência produz a aprovação de Deus, essa aprovação cria a esperança não nos deixa decepcionados. Estou vendo como uma esperança rica, uma esperança verdadeira, que não é a esperança do dia a dia. A esperança do dia a dia, por vezes, nos deixa decepcionados. A esperança em Deus jamais nos deixará decepcionados, porque Ele derramou o amor dele no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, a esperança anda junto com a fé, que é a certeza das coisas que não se veem, mas que se tem a plena convicção de que elas existem e de que elas acontecem. Mas a justificação não nos prepara apenas para esperar a vida no céu, a glória eterna, ela também nos prepara para viver aqui na terra. Nós não nos gloriamos no sofrimento por causa do sofrimento, ninguém gosta de sofrer. Mas a alegria que Paulo sugere no sofrimento é pelo fruto do sofrimento, é pelo resultado do sofrimento, né? A nossa esperança, ela não pode ser derrubada diante das angústias e das provocações que nos cercam. Ela está firmada em Cristo. Aqueles que têm esperança da glória do Senhor, vivendo aqui, estão fortalecidos no Senhor, plenamente capacitados para enfrentar toda a prova e vencer toda a situação, na comunhão com Deus, vencer toda a tentação na comunhão com Deus. Tudo isso na pessoa de Jesus Cristo, porque por nós mesmos nós não somos fortes o suficiente para isso. E para Paulo, a dificuldade ela pode até ser pedagógica.
ela pode fortalecer a nossa paciência. Nós não poderíamos exercer a paciência, meus irmãos, sem o sofrimento. Porque para que ter paciência se nós não tivéssemos motivos para usá-la? Eu sei que parece contraditório, eu sei que parece confuso, principalmente em tempos de tanto sofrimento, de tanta provação pelo qual nós passamos, mas Paulo afirma que esse tempo também pode ser pedagógico e um tempo em que nós busquemos experiências muito profundas de comunhão com o Senhor. E também, meus irmãos, essa experiência que produz a esperança maravilhosa em Deus, que não é essa esperança vaga, vazia, mas essa esperança segura de que nós não nos decepcionaremos, nem seremos envergonhados. E também no texto Paulo fala do derramamento do amor de Deus sobre as nossas vidas, né? Essa esperança que não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa. Mas olha isso, meus irmãos. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama quando Cristo morreu por nós, ainda quando nós éramos pecadores, vivíamos no pecado. Deus derrama a justificação no coração daqueles que foram justificadas na pessoa de Cristo. É um amor abundante, sem fim, um amor eterno. Quando nós ouvimos falar que Deus nos ama eternamente, por vezes nós pensamos apenas no futuro, de que Deus vai nos amar daqui até o futuro eterno. Mas amor eterno significa que Ele sempre nos amou. Desde sempre, Deus sempre nos amou e continuará nos amando eternamente, nesse amor sem medida derramado sobre as nossas vidas, que é um amor imerecido, porque Paulo mesmo disse, quando Deus provou o seu amor por nós, quando nós ainda vivíamos em pecado, ou seja, não foi porque Deus olhou para nós e encontrou merecimento, mas esse amor por escolha. Deus escolheu nos amar. A causa do amor de Deus sobre as nossas vidas é Ele mesmo. Ele fez essa escolha. Deus escolheu me amar, Deus escolheu te amar. E é um amor provado. Às vezes as pessoas ficam pensando, será que Deus me ama? Eu não estou me sentindo amado por Deus, não estou me sentindo amada por Deus. Mas Paulo diz que Deus nos ama, sim, Deus prova. E às vezes nós queremos sentir o amor de Deus por coisas tão pequenas, meus irmãos, do dia a dia. Às vezes as pessoas querem seus caprichos satisfeitos. Mas a prova do amor de Deus é muito maior. O Pai mandou o seu único Filho para morrer em favor de nós. Então Paulo diz, essa é a verdadeira, é a completa prova do amor de Deus por nós. O fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E promover a justificação, promover a reconciliação entre nós e Deus. Para encerrar, meus irmãos, reconciliar significa unir novamente. Um dia existiu entre Deus e a humanidade uma linda e gloriosa união. Mas desde que o pecado entrou no mundo, e principalmente nas nossas vidas, essa união foi rompida. Mas Deus não permitiria que essa condição fosse eterna, meus irmãos. E Cristo veio para resolver a desunião da humanidade com Deus. O que Ele veio fazer? Cristo veio reunir. Havia uma união que foi quebrada. Cristo veio
reunir, reconciliar, ou seja, abrir um caminho que permite que entremos novamente em comunhão com Deus. Quando somos justificados, ou seja, somos envolvidos pela obra de Cristo, a barreira que existia entre nós e Deus se rompe eternamente. Essa justificação é de uma vez por todas, meus irmãos. A partir dessa experiência, todas as outras coisas de Deus para a nossa vida vão acontecendo gradativamente. Cristo nos reconciliou com Deus. Em Cristo nós passamos a ser amigos de Deus. Talvez a grande dificuldade de compreensão disso tudo seja o fato que muitas e muitas pessoas, meus irmãos, querem conciliar sua vida de pecados com uma vida religiosa e acreditam que isso seja possível. Na realidade, junto com a justificação, se abre nos nossos corações, meus irmãos, o desejo e a necessidade de vencer o pecado. Não viver pecando passa a ser a verdadeira luta daqueles que estão justificados em Cristo. Caso isso não exista nos nossos corações, deve-se questionar se de fato ocorreu uma justificação, uma conversão na vida. Porque a própria Bíblia nos ensina que não é possível servir a dois senhores. Quem de fato serve a Deus, deixa de ser escravo do pecado, sendo liberto para sempre desse senhorio, passando a ser forte em Cristo para vencer essa luta. A obra de salvação, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, é completamente eficaz, meus irmãos. Uma obra feita em partes, incompleta, não foi feita por Cristo. Quando Cristo liberta, o faz de uma vez por todas, de maneira que essa graça abundante transforma dia a dia a nossa vida. E existe um cântico muito bonito que diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Essa amizade é promovida, proporcionada na pessoa de Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, glorificamos o Teu santo nome, porque em Cristo somos reconciliados com o Senhor. A justiça realizada em Cristo proporciona para nós a justificação, abrindo, Deus, o caminho para a comunhão contigo. Em Cristo somos amigos de Deus e glorificamos o Teu nome, Pai maravilhoso, para isso que Cristo nos proporciona. Se há entre nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, quem não compreenda isso, que o Teu Santo Espírito quebrante e entre nesse coração proporcionando essa compreensão. Que baste, ó Deus, para nós termos como Senhor somente Cristo, mais nada nem ninguém. E conduz-nos firmemente, ó Deus, eternamente, nessa amizade contigo, Pai, pela pessoa de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam, irmãos, convosco, seus lares e familiares, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém.